Pois bem, pessoal, chegamos agora na penúltima fase, tá, do ciclo PDCA. E essa fase é a fase check, ou seja, você vai checar, avaliar, acompanhar aquelas ações e o resultado delas. Será que elas geraram aquilo que eu esperava? Será que foi suficiente aplicar aquelas ações para resolver o meu problema? É nessa fase que eu posso começar a voltar para aquele meu objetivo principal, levantado lá na fase de plan, aquela pergunta direcionadora que identificamos, né, cuja resposta resolveria sim o problema que está em questão, a avaliação, o processo que estamos querendo melhorar, tá? Então essa é uma fase crucial para você começar a utilizar algumas técnicas estatísticas mais simples. A gente vai entender qual delas vamos utilizar e também fazer uma avaliação com a análise de todos os envolvidos para saber se aquelas ações que foram tomadas elas foram suficientes ou não para melhorarem aquele meu processo que estamos estabelecendo, tá? Então aqui faremos no C6 a verificação da eficácia. A verificação da eficácia ela pode ser dividida em duas etapas distintas. A primeira etapa é a aplicação de cartas de controle com a utilização do CEP, que não é código de endereçamento postal, né? É controle estatístico de processos, que é um meio de controlar e avaliar o acompanhamento de causas especiais e comuns de variação sobre o processo, que vai fazer com que você tenha condições de saber se você está bom ou não está bom no que diz respeito ao andamento daquele indicador que foi levantado, tá? E o segundo aspecto, só para finalizar, é a avaliação de eficácia das ações, tá? Mas voltando ao CEP e às cartas de controle. Controle estatístico de processos é uma qualificação, se for completa, de cerca de 36 horas de duração, tá? De 32 a 36 horas de duração. Nós temos aqui na plataforma um curso completo de controle estatístico de processos, bem voltado à prática, que pode ser muito útil nesse caso você desenvolver essa qualificação para que você tenha condições de aqui aplicar muito os seus conhecimentos, tá? Eu não vou me deter aqui em explicar detalhadamente o que é o CEP, porque como é um curso de roadmap, é um roteiro, eu vou dizer que ele existe e como aplicar ele. Então eu tenho 3 anexos em Excel que eu vou te entregar para te ajudar nessa aplicação, mas se você quiser se tornar um especialista em controle estatístico de processos, eu recomendo muito que você faça essa qualificação de CEP aqui dentro da plataforma da gente, beleza? Mas vamos lá. Você vai utilizar o anexo CEP e preencher os campos solicitados e será desenvolvido um acompanhamento de programado versus realizado para aquele indicador principal que você escolheu na fase P1, na etapa 3.4, né? Então, gente, nesse aspecto aqui em específico, tá? No final você vai pegar essa carta de controle, tá? Que foi utilizada. E pegando essa carta de controle, você vai colocar essa carta de controle aqui para a gente e todo mundo que vai estar avaliando, né, essa carta de controle final, ter condições de saber se você teve um bom resultado ou não naquele teu indicador. Quando a gente fala de uma carta de controle, o principal objetivo é a gente avaliar o indicador principal, aquele que a gente levantou dizendo que se ele for bem controlado, o problema não vai mais existir. Ou nós utilizaremos aquele indicador principal para estabelecer se nós fomos bem ou não na entrega desse nosso ciclo PDCA, tá? Então, que indicador é esse? Imagina que você trabalha no mercado financeiro, você está querendo emprestar dinheiro e as pessoas para quem você está emprestando dinheiro não estão pagando. Então, você fez uma avaliação de quais são os motivos que estão levando aquelas pessoas a não pagarem, mas o principal indicador que se o teu processo de empréstimo de dinheiro ele foi bom ou foi ruim é o indicador de pagamento, tá? Ou seja, será que qual é a eficiência de pagamento? Quanto dinheiro eu emprestei e quanto dinheiro eu estou recebendo, tá? Do quanto que eu emprestei eu estou recebendo, ou pode ser outra avaliação. Quantos contratos eu emprestei dinheiro que estão adimplentes, tá?
Então, esse percentual seria o indicador principal para você avaliar. Se o processo deu certo, é porque você aumentou a quantidade de adimplentes, ou seja, você diminuiu a quantidade de inadimplentes, aqueles que não pagaram o empréstimo, né? Então, tudo que a gente faz dentro do ciclo PDCA tem um indicador principal que a gente levantou lá na fase P1, tá? Na etapa 3.4, na etapa 3/4. Então a gente avaliou esse indicador principal. A gente tem que pegar esse indicador principal e, depois de todas as ações terem sido colocadas em prática, pode ser que uma semana, 2 semanas depois das ações, a gente tem que avaliar, gente, como é que está o indicador hoje. Então a gente pode avaliar ele. Se for uma linha de produção em que você tenha dados suficientes para avaliar de hora em hora, então você pode pegar uma semana, hora em hora, e avaliar se melhorou ou não aquele aspecto. Por exemplo, o peso do chocolate ele estava muito acima do esperado. O chocolate era 90 gramas e só estava dando 110, 120 gramas. Vocês estavam perdendo muito dinheiro, porque seria mais produto, mais chocolate do que o consumidor está pagando. Então a empresa está perdendo muito dinheiro. Então você aplicou um PDCA com o objetivo de ajustar e trazer ele para 90 gramas, talvez de 110 para 90 gramas, tá? Então o indicador seria o peso médio de chocolate. Então você pode ir na linha de produção, hora a hora, e daqueles 100 chocolates fabricados por hora, você pegou 5 para avaliar o peso e devolveu a linha de produção, por exemplo, tá? Então a média daqueles 5 é um indicador do peso daquela hora. Se você faz isso nas 24 horas, você consegue ter uma avaliação de como é que o peso está se comportando em relação à variação com o passar do tempo, tá? Pode ser que naquela hora o peso seja 92 gramas, o peso médio, aí na outra hora, 9 horas da manhã, o peso foi para 100 gramas, aí 10 horas da manhã voltou para 95, aí 11 horas da manhã foi para 90. Aí você tem como avaliar uma carta ou criar uma carta de controle para entender como é que essa variação está gerando um comportamento segundo o qual você vai dizer que o teu processo está bom ou está ruim. Será que todas aquelas ações que vocês tomaram estão fazendo com que o projeto ou com que o indicador que vocês escolheram, ele agora esteja dentro dessa condição controlável? Então, para isso, você estabelece uma carta de controle. Tá? No final, você vai pegar a carta de controle e colocar aqui e responder: a meta prevista está sendo alcançada? Em caso negativo, você tem que discutir com o time os possíveis motivos, que agora será nessa avaliação de eficácia, tá? Mas antes da gente entrar na avaliação de eficácia em si, eu vou concluir aqui essa parte da carta de controle, tá? Do CEP, te mostrando 3 anexos que eu vou disponibilizar na aula, tá bem? Vamos lá. O primeiro anexo que eu vou disponibilizar, eu vou mudar a tela aqui para você me acompanhar, tudo bem?